Esse filtro chama-se pré-consciente ou superego. Isso é necessário, porque nós não damos conta ainda, no nosso processo evolutivo, de fazer essa coisa aqui aparecer completamente. A experiência da vida nos deixa agir apenas com essa parte aqui de forma consciente. Todas as nossas posições, os poderes, o dinheiro, o prestígio, são todas bolhas de sabão. Não fique apegado às bolhas de sabão, senão estará em contínua miséria e agonia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Pessoal, eu sempre apresento a Carmen Farage, a turma já conhece, mas para quem porventura está vindo pela primeira vez, eu me chamo Rafael, eu sou responsável pelo espaço terapêutico do Via Energia. Aqui a gente trabalha com meditação, com radiestesia e temos o curso de Reiki, que é uma parceria do Instituto Lumine, onde a Carmen preside, que é psicóloga, psicanalista, especialista em regressão de memória, especialista em apometria clínica e mestre Reiki. Não é isso, Carmen? Isso! E hoje a gente vai falar, a gente juntou no Instituto Lumine com o Via Energia, a gente juntou um projeto chamado de Energia Lumine. Eu vou, pessoal, desativar os comentários para a gente começar o papo, e à medida que o papo for fluindo, vocês podem mandar as perguntas na caixinha de perguntas, que nós vamos trazendo comentário, todo mundo pode participar, tá bem? Tem uma pessoa aqui comentando sobre a meditação, se hoje tem. Hoje é dia da gente bater um papo livre, sem pressa para começar a meditação. Quem quiser saber quando é a próxima meditação, recebi um monte de inbox hoje sobre isso. Tem lá o nosso canal no Telegram, onde eu sempre aviso quando tem meditação. É só entrar no canal, o link está na bio. Muito bem, Carmen. Então vamos falar de expansão de consciência hoje, a partir do seu horário do seu viés da espiritualidade, da física quântica. O que é, tanto a física clássica quanto a quântica, o que elas trazem para a gente como um conceito de consciência e de mente? Qual que é a diferença? Muito bem. Boa noite primeiro para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui com você, Rafa, e com essa turma boa que acompanha você e me acompanha também. É sempre muito satisfatório e eu quero agradecer a presença de todos, né? Então, eu trouxe aqui um conceito de um físico muito bom, muito moderno e conhecido, ele é muito famoso, chamado Michio Kaku, tá? Ele é bem conhecido e ele é um dos físicos mais populares do momento. Ele é professor de física teórica da Universidade de Nova York, cofundador da teoria das cordas. Então ele não é pouca porcaria, não, tá? É gente grande. Ele escreveu diversos livros de sucesso, incluindo A Física do Futuro, A Física do Impossível, Hiperespaço e Mundos Paralelos. Esse aqui é o futuro da mente, gente. Esse livro é maravilhoso, porque ele prevê tudo que a gente vai ter dentro de poucos anos, tá? Que legal, é maravilhoso. A expansão da mente. Então, ele tem um conceito de consciência que fala assim, é um conceito que mais comungou com o que eu penso. E eu vou dar uma explicadinha no que ele disse já. Ele disse assim, a consciência é um estado interno e subjetivo da mente. É o processo de criar um modelo do mundo usando múltiplos ciclos de feedback em vários parâmetros, por exemplo, temperatura, espaço, tempo e em relação a outros, a fim de atingir uma meta. Por exemplo, encontrar parceiros, encontrar comida, encontrar abrigo. Então, esse é o conceito do Dr. Michio Kaku, que ele elaborou no ano de 2014, tá? Então, é muito recente, né, esse conceito de consciência dele. Eu acho interessante porque ele coloca o conceito de consciência, obviamente ele está falando de uma forma bastante genérica, mas para mim a consciência é o resultado de uma construção. É uma construção interna, complexa, que se dá entre o indivíduo e o mundo. Percebe que a consciência do ser humano, do indivíduo, ela vai acontecer no momento em que o ser humano, ao nascer, precisa estar em contato com o mundo
e vencer esse mundo, ter uma interação com esse mundo. Então, a consciência é um instrumento interno que o ser humano possui de sobrevivência, afinal de contas. Tá? Agora, a gente tem que saber que outros organismos também têm consciência. Nós temos as consciências centrais ou rudimentares, que os cientistas chamam assim, que vão dar suporte a todos os seres. Olha, o universo é uma grande consciência. Perfeito. O universo está em expansão. Portanto, todos os seres aqui contidos neste universo que nós ainda não conhecemos está em expansão. Todo o ser que está aqui está em expansão, certo? Agora, nós sabemos que está muito longe da gente entender essa coisa toda, não é? Eles chamam de inteligência central. Eu vou até ler aqui, quer ver? A inteligência central é um fenômeno biológico simples, possui apenas um nível de organização. É estável no decorrer da vida de um organismo e não é exclusivamente humana e não depende da memória convencional nem da memória operacional, do raciocínio ou da linguagem como no ser humano ele precisa. Então, qualquer organismo possui consciência. Agora, somente o ser humano no planeta Terra possui uma consciência complexa, capaz de expandir. Essa complexidade, ela se dá, é um estado interno, subjetivo, portanto ele é individual e é único, e o ser humano é o único que tem a capacidade de reconhecer-se, reconhecer a si mesmo. Né? O ser humano é o único organismo, mesmo nos animais domésticos, que já tem uma complexidade de inteligência ou de consciência mais expandida, ainda assim eles não têm consciência de si. Né? Só o ser humano possui consciência de si. Então, para conceito, é isso, quer dizer, é uma construção que vai se dando a partir do nascimento, certo? Muito e legal. A gente sabe que é inevitável. Sim. Você estava falando sobre expansão do universo. Eu li essa semana uma reportagem da revista super interessante, que eu acho muito legal. É uma revista que traz assim muito da ciência, mas num linguajar assim leve para leigos. A comunicação assim, eu acho atraente e tal. E eu vou compartilhar depois nos stories. Eu ponho aquele arrasta para cima com aquele linkzinho. De uma reportagem que eu estava lendo sobre isso, da expansão do universo. Como é que a física clássica, como é que o Einstein com a teoria da relatividade, a questão do espaço-tempo, como é que a física clássica está conseguindo enxergar para além desse universo, a teoria de multiverso, né? São muitos universos. São muitos universos. O que já foi comprovado cientificamente a partir do olhar dos telescópios, o que já se conseguiu enxergar para além, né, desses bilhões de anos-luz aí que tem o universo, e fala até matematicamente uma teoria, são só probabilidades, tá, pessoal? A reportagem não é taxativa em dizer que as coisas são assim, mas é aquilo que a ciência já conseguiu elaborar a partir de teoremas, a partir de insumos e estatísticas e tudo mais. E fala até da possibilidade de existir outras pessoas iguais a nós em mundos paralelos. Como é que eles conseguiram comprovar isso? Mas a reportagem é muito legal. Ela fala de uma viagem de avião, para você imaginar. Eu compartilho amanhã nos stories. Então, realmente, está tudo se expandindo, né? O universo tem esse movimento de dilatação, né? E sobre consciência, eu acho muito legal quem gosta de astrologia. A turma estava falando agora que a gente passou por uma fase de Mercúrio retrógrado e que isso impactava necessariamente na nossa capacidade de comunicação. Então, muita gente se desentendendo, a questão do telefone, sinal caindo, internet caindo, o Wi-Fi e tudo mais. Então, quer dizer, a gente pensando nisso, você pode imaginar que Mercúrio tem também uma consciência que lida, que atua na nossa comunicação, né? Sim, sem dúvidas. Tem um outro cientista doidão, que eu adoro, que eles são muito doidões, né? Ele fala assim, que existe um de nós em cada universo.
Isso, exatamente. Então, tem vários eus em vários universos, vivendo em todas as épocas. Exatamente. E aí, daí eles extrapolam para o paradoxo temporal, né? Isso é muito doidão demais para nossa cabeça. O fato é que nós temos... do racional. Vai muito além. E a questão dos universos, dos planetas, né, que têm vida própria, que a gente fala que o Mercúrio retrógrado, ele não está andando para trás, obviamente, né? O que a trajetória dele é sempre... Mas ele dá a ilusão de que ele está andando para trás. E isso interfere, de alguma forma, nas energias, né? Você veja que a questão quântica, ela extrapola em muito o que a ciência convencional pode medir, né? Então, quando você fala num Mercúrio retrógrado, você não está falando somente do planeta em si. Você está falando de algo que extrapola esse planeta. De uma vida que está para além do que a gente pode medir pela ciência convencional. Né? E a gente sabe que os planetas têm uma representação, de alguma forma, de vida. Né? Exatamente. Tudo tem consciência de alguma forma, mesmo que a gente não perceba. O próprio xamanismo, né, que trata tanto da energia da natureza, trata a natureza como um ser consciente. Sim. A energia das plantas, das árvores, das montanhas, tudo em essência é energia, né? Sim. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho assistido muitas lives, eu gosto, né, de a gente que faz live assiste live de colegas. E o Instagram passou por uma atualização essa semana. As pessoas estão com muita dificuldade de chamar convidados, de tirar da tela, de ver comentários. Eu vi muita gente falando a respeito disso, sabe? Das lives que eu assisti. E eu estou notando aqui, eu fiz a atualização do aplicativo, e eu estou notando aqui a caixinha de pergunta está cheia de perguntas. Mas quando eu abro, o aplicativo não está mostrando as perguntas. Que pessoal, pena. Eu vou ativar os comentários temporariamente. Se vocês quiserem perguntar, eu vou deixar os comentários ativados. Mas se vocês preferirem só assistir a nossa conversa, preferir que os comentários fiquem desativados, vocês podem falar aí que a gente vai ver como é que está a percepção da plateia, se querem participar ou se preferem desativar os comentários, porque eu não estou conseguindo visualizar as perguntas da caixinha, tá bem? Muito bem. Então eu vou deixar aqui a turma comentar um pouquinho, porque tem um delay, a gente fala e depois tem que aguardar o retorno. Então vamos continuar o papo um pouco mais. E eu vejo aqui como é que está o retorno da turma. Qualquer coisa, desativo novamente a caixinha. Tá bom. Eles podem perguntar no chat, que a gente vai vendo aqui. Isso. Então, Carmen, continuando o raciocínio de que tudo tem consciência. Então, no momento que a gente nasce, né, você coloca que a nossa consciência do ser humano vem a partir do nosso nascimento. Por que é que a gente, então, sofre? Qual é a origem do nosso sofrimento a partir dessa consciência que a gente adquire? Então, o sofrimento, ele advém, né, ele surge da nossa não aceitação desses processos relacionais. Então, veja bem, eu tenho o meu conceito é de que é uma construção interna complexa que se dá entre o indivíduo e o outro, né? O outro pode ser o objeto, pode ser outras pessoas, pode ser coisas coletivas, enfim. O sofrimento é justamente quando a gente, por nossas limitações físicas, estarmos encarnados, a gente não aceita esse fluxo que o universo nos impõe. Porque somos dotados de livre-arbítrio, né? Já que temos essa complexidade de consciência, nós somos dotados do livre-arbítrio, ou seja, sendo indivíduos únicos, nós fazemos escolhas únicas. E essas escolhas entram em conflito direto com as leis do universo. E a gente tem muita dificuldade de se adequar a essas leis, porque nós temos a ilusão de que nós estamos sendo comandados, portanto, estamos perdendo o controle da vida. Por que a gente não gosta de ser comandado? Porque a gente pensa que o mundo vai nos engolir.
que a vida não vai dar certo se eu não mantiver a minha rédea curta e controlar tudo para poder eu ser feliz, para eu construir a vida, para eu ganhar dinheiro, para eu correr atrás, para eu matar meu inimigo, para eu cuidar da minha família. Então, esse afã que todo ser humano tem de querer ter o controle sobre a existência bate frontalmente contra as leis do universo. Quando a gente puder observar as leis do universo e se entregar a elas, deixar que o fluxo da vida nos traga o que o universo dá para todos os outros seres que também têm consciência, então a gente vai parar de sofrer. Mas enquanto estivermos aqui precisando controlar tudo, nós não vamos aceitar nos submetermos às leis do universo. Então a gente vai sofrer. Então, veja, quanto mais a gente expandir a consciência, quanto mais a gente entrar em contato com leis superiores, mais nós vamos estar maduros para para voltarmos à nossa fonte original, porque nós somos seres perfeitos antes de encarnar. A gente vem para fazer uma experiência física temporária. Essa experiência tem que agregar a nós uma característica complexa, né? Para que em algum momento a gente retorne para o universo perfeito. Perfeitos que somos, né? Então, quanto mais expandirmos a consciência, menos vamos sofrer. Ok? Então, a expansão da consciência é fundamental. Muito bem. E aí, nós falamos de consciência, mas não falamos de expansão de consciência ainda, tá? Maravilhoso. Vamos expandir um pouco mais os conceitos antes de entrar na expansão de consciência. Que você fala de consciência, mas a gente sabe que consciência não é necessariamente a mente. O cérebro. Qual que é a diferença? Então, a mente é a consciência que sofreu uma limitação. Tá? Então, quando a nossa consciência, que vem do universo, tem que ficar encarcerada aqui, não é só o corpo físico que está encarcerado, não. O corpo mental, emocional e o perispírito são 3 corpos encarcerados. Tá? Quando a gente faz regressão de memória ou apometria, a gente lida basicamente com esses 3 corpos. A gente vai fazer com que esses 3 corpos vão tomando consciência de si, vão se limpando, vão tomando consciência para que se expanda, ok? Então, a mente é o resultado de uma consciência que teve que se encarcerar para viver a experiência física, entendeu? Entendi. Eu trouxe um texto aqui também para ilustrar o que você falava sobre o sofrimento e o desejo de controle, de querer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente sofre porque a gente não é capaz de controlar, mas a gente queria, né? Queria que tudo se adequasse ao nosso modelo de ideal, né? Então eu trouxe um texto do Osho, né? Que é o guru indiano, né? Que é um grande sábio. De vez em quando eu trago uns textos dele aqui pro Via Energia. Estão chegando os comentários aqui, já a gente vai ler. Então deixa eu ilustrar aqui a discussão com esse texto, ele é curtinho, achei muito bonito. Todas as nossas misérias e sofrimentos não são nada mais do que apego. Toda a nossa ignorância e escuridão é uma estranha combinação de 1001 apegos. Nós estamos apegados a coisas que serão levadas no momento da morte, ou mesmo talvez um pouco antes. Pode estar muito apegado ao dinheiro, mas pode ir à falência amanhã mesmo. Pode estar muito apegado ao seu poder e à sua posição, mas eles são como bolhas de sabão. Hoje eles estão aqui, amanhã eles não deixarão nem um traço. Todas as nossas posições, os poderes, o dinheiro, o prestígio, são todas bolhas de sabão. Não fique apegado às bolhas de sabão, senão estará em contínua miséria e agonia. Essas bolhas de sabão não se importam por estar apegado a elas. Elas continuam arrebentando e desaparecendo no ar, e deixando para trás com o coração ferido, com um fracasso,
com a profunda destruição do seu ego. Se você começar a se desprender, uma tremenda libertação de energia acontecerá dentro de você. A energia que estava envolvida no apego às coisas trará um novo amanhecer ao seu ser, uma nova luz. Se você se tornar desapegado, será capaz de ver como as pessoas são apegadas às coisas triviais e quanto elas estão sofrendo por isso. E rirá de si mesmo, porque também estava no mesmo barco antes. O desapego é certamente a essência do caminho. Bonita essas palavras. Maravilhoso. Dele. O Osho é o Osho, né? Vamos falar a verdade. Eu falo, quando eu trago um texto dele assim, eu fico sem palavras. Gente, o que eu vou dizer depois de Osho? Fica caladinho. Não é? Mas eu tenho eu faço uma analogia que eu acho que encaixa com essa visão que ele nos deu, que é belíssima, né? De como nós estamos apegados à única coisa que nós conhecemos, que é a nossa vida física. É isso que ele está dizendo. Gente, olha, nós estamos apegados porque isso é tudo que nós achamos que temos. Se a gente puder conhecer mais, nós vamos deixar para lá. Eu faço uma analogia, sabe com o que, Rafa? Faz de conta que nós somos julgados no fundo do mar vestindo um escafandro. Você vai querer tomar conta desse escafandro como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo. Então somos nós com nossos corpos densos, né? Que são os 3 primeiros corpos. Exatamente. Alguém pediu aqui para repetir: corpo físico, corpo mental, emocional, corpo etérico. São os 3 primeiros corpos que estão aqui, ó, agarrados com a gente aqui nesse plano físico, tá? No curso de meditação que a gente está atualizando, eu vou dar uma aula só sobre os corpos sutis, vou falar do Atma, do Búdico, de todos eles, tá? Eu já estou atualizando o curso. Vamos lá, vamos ler uns comentários. A Aninha Poro está falando que tem esse problema, que sempre quer controlar. Por isso tem medo de andar de avião, pois ele não pode controlar. O carro eu posso. Na verdade, a sensação do controle do carro também é uma ilusão. Também é ilusão. É. Nós não podemos controlar. Na verdade, você está ali dirigindo, você não bebeu, você se preparou, está com a carteira em dia, o carro está vistoriado, e você está ali dirigindo e de repente alguém bate em você. Eu passei por essa experiência, Aninha. Eu moro em Brasília já há 12 anos. Há uns 6, 7 anos atrás, eu estava indo para Goiânia. É perto aqui, dá uns 300 quilômetros, é perto, as pessoas costumam passar o fim de semana lá. E foi exatamente essa experiência que eu passei. Carteira em dia, eu tinha acabado de mandar revisar o carro estava 0 bala. E aí fomos uma turma para Goiânia. Eu não bebo, o pessoal que já me conhece sabe, eu não bebo, eu não fumo, não tenho esses vícios de álcool, nem de drogas, seja lícitas ou ilícitas. E aí estava tudo certo, viajando tranquilo, dentro da velocidade limite da via, também não costumo correr grandes riscos. E aí, para quem conhece a estrada de Brasília para Goiânia, é uma faixa dupla. Você tem 2 pistas na mão, aí tem uma vala no meio que não dá para cortar e 2 pistas na contramão. Então, se você está na mão, você não consegue ir para a contramão. E aí, um cara roubou um carro numa cidade que a caminho de Goiânia, ele furtou um carro, estava tendo um evento, veio bêbado e drogado e a polícia começou a correr atrás do cara. Uau. E ele, muito doidão de droga, de bêbado e tudo, ele pegou a via errada, ele entrou pela contramão. E não dá para trocar de faixa. Ele veio a 1000 por hora, correndo da polícia, e a gente se cruzou. Eu estava na minha via tranquilo, porque eu sabia que não tinha contramão ali. Estava tranquilo. E numa curva da estrada a gente se topou. Para eu não bater de frente com ele, todo mundo no carro morrer, eu desviei do carro, mas como estava numa curva, o meu carro capotou. Ele virou uma caixinha de fósforo. Né? Uau. Então, quer dizer, estava tudo controlado, estava tudo limpo. Sim. Mas a gente tem o controle? Não tem. Não tem. A gente não tem controle de nada. De nada. A gente está julgado no fundo do oceano, vestindo um escafandro. Exatamente. Achando que pode controlar aquilo ali. E como a espiritualidade nos ancora, eu estava com a razão. Jus, fez a minha parte, né? Sou uma pessoa que eu acredito ser uma pessoa do bem. Não sofri um único arranhão, ninguém no carro se machucou, nem um arranhão sequer, né? Então, assim, o carro tinha seguro, naturalmente, não aconteceu nada, mas a dor de cabeça da viagem. O rapaz que estava na contramão ainda causou outros 4 acidentes depois de mim, porque ele não parou de jeito nenhum. Então, assim, não temos o controle, Aninha. Se desapegue dessa ideia, faça a sua parte, dê o seu melhor. Mas não adianta ter medo de avião só porque não controla. A gente também não controla o carro, a bicicleta, nem a pé, né? Tem um sem número de pessoas aqui em Brasília, as estatísticas são altas, de gente que é atropelada atravessando a faixa de pedestre.
E aqui as pessoas têm o hábito de parar na faixa. Imagina, né? A Bruna está perguntando, e como é que acontece a expansão da consciência, Carmen? Como é que a gente pode Nós vamos falar agora. Então, para mim, evoluir é expandir a consciência. Como que isso se dá? Eu vou dar uma aulinha para vocês. Eu preciso dar essa aulinha para explicar para vocês como é que se dá a expansão da consciência. Então, vocês sabem que nós, assim que nascemos, nós formamos o nosso psiquismo. Porque no momento do nascimento, que eu me deparo com o mundo e que eu estou fora daquele corpo que me protegia, eu vou ter que criar algo em mim mesmo para me proteger de alguma forma. Então, o susto do nascimento é muito grande. O sofrimento do nascimento é muito grande. Mas é esse susto, esse sofrimento que inaugura o nosso psiquismo. O psiquismo, ele é feito basicamente de duas instâncias poderosas, grandes, que nos suportam, digamos assim, que é o consciente e o inconsciente, tá? O inconsciente é aquele armazém, digamos assim, aquilo que nós contemos em nós, que vamos armazenando e que não vem à memória. O que vem à memória é o consciente. Então, eu fiz aqui um desenhozinho tosco. Vamos imaginar que... Você está dando para ver? Legal, sim, dá pra Isso ver. Aqui é um iceberg. Você sabe o que é um iceberg, né? Aquela montanha de gelo. Essa linha aqui é a linha da água, tá? Daqui para baixo tem água, ou seja, a parte maior inconsciente está submersa em nós, como a maior parte do iceberg. A pontinha que aparece por cima da água é o consciente, que vem à nossa memória com facilidade. Essa linha da água aqui, ó, vamos imaginar que seja um filtro que impede que isso aqui venha à tona. Esse filtro chama-se pré-consciente ou superego. Isso é necessário, porque nós não damos conta ainda, no nosso processo evolutivo, de fazer essa coisa aqui aparecer completamente. A experiência da vida nos deixa agir apenas com essa parte aqui de forma consciente. Mas o Freud explicou para nós com muita precisão de que essa parte aqui domina tudo, porque olha a diferença de tamanho. Então, nós somos regidos pelo nosso inconsciente, ou seja, por coisas que contemos, e vida passada está aqui dentro, intrauterino está aqui dentro, o que minha mãe sofreu enquanto estava comigo dentro do útero, e a nossa infância de 0 a 7, que a gente não acessa com facilidade pela memória. Então, só depois dos 7 anos de idade, mesmo assim, nossa memória nos prega peças, né? Está aqui, ok? Deu para entender? Então, olha, claramente. O Freud dizia assim, o inconsciente prolifera no escuro, ou seja, tudo que está lá dentro, escondido de nós, cresce sem a gente saber. E vai ter soberania sobre nós, entendeu? Essa parte inconsciente, que está para baixo da linha do mar, ela é inacessível. Não tem como chegar a isso. Nós ainda não temos instrumentos que possam chegar a esse inconsciente. A gente acessa isso através de metáforas. Por isso, os sonhos são a melhor metáfora. Os lapsos, os atos falhos são uma metáfora. Também os sintomas, principalmente os nossos sintomas, eles denunciam o que tem no nosso inconsciente. Por isso que a gente não dá tanta confiança para o sintoma. O sintoma é apenas um sinal de que há algo no nosso inconsciente que está mal resolvido, tá? Então, desde que
a arte da terapia, né, foi disponibilizada para nós no planeta, a gente vem tentando lidar com essa parte de nós que nós mesmos não conhecemos. Faz parte do nosso caminho mudar essa coisa. Tem que ficar assim, ó, pelo menos um tanto bom, consciente, tá? A parte inconsciente tem que sobrepor. Ó, tem que não sobrepor. Mais ou menos. Tem que equiparar pelo menos, para que você tenha uma expansão de consciência significativa, que você não seja mais dominado pelos seus instintos, vamos chamar assim. Na psicanálise não chama instinto, tá? Porque como o homem é mais complexo, o ser humano é mais complexo, a gente não chama de instinto, a gente chama de pulsão, tá? A pulsão do ser humano é diferente do instinto do animal, justamente porque é muito mais complexo. Ele é formado de muitas coisas. Ele é formado da nossa interação com outros relacionamentos, da nossa interação com as pessoas do nosso trabalho, com os objetos que a gente possui, com a cidade que a gente vive, com a cultura que a gente foi inserido, com a família que a gente nasceu, enfim. É uma complexidade muito grande, tá? Mas quando pudermos, um dia, sobrepormos a razão ao instinto, então nós teremos expandido a consciência o bastante para sair desse estado humano que nós estamos e alcançar uma outra. Fala. E antes de eu ir para os comentários, tem muitas perguntas legais chegando aqui. Você fala de um cenário ideal que está muito aquém ou muito distante da nossa capacidade de alcançar, né? Mas o que está ao nosso alcance hoje para a expansão de consciência? Quais técnicas, quais ferramentas a gente consegue fazer isso? Então, hoje a gente pode dar início à nossa expansão de consciência respeitando o nosso passo evolutivo em 4 etapas, tá? A primeira etapa é de acalmar a mente. Então, você tem técnicas de meditação, de pulsos de luz, que vão acalmar a mente, limpar seus corpos sutis, seu corpo físico, o reiki. O reiki, a meditação, os pulsos de luz, são técnicas de acalmar a mente. É a primeira etapa. A segunda etapa é de receber energia. O reiki e os pulsos de luz entram aqui, embora também entrem aqui. Mas depois de feito, radiestesia, depois de feito esse trabalho aqui de acalmar a mente, essas mesmas ferramentas, elas podem transpassar, né, essa barreira e proporcionar energia, energização. Energização, gente, na física é movimento molecular, certo? Mesmo moléculas quânticas. Se você gera movimento molecular, você está sutilizando sua energia. Então, esse é o segundo passo que a gente tem que procurar. O terceiro passo é de de adquirir conhecimento, tá? Então, nós vamos procurar nos preencher com conhecimentos. Nós temos aí disponíveis para nós, hoje em dia, a essa altura do campeonato do planeta, inúmeros mestres que vieram ao longo da nossa jornada do planeta e deixaram legados maravilhosos, filosóficos, psicológicos, antropológicos, espiritualistas, de toda a ordem, não é? Para que a gente adquira conhecimento. Adquirir conhecimento é fundamental, é a terceira etapa. E a quarta e última etapa é de aquisição de autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, não é fácil. Ele só vai acontecer
através de técnicas terapêuticas profundas, ativas. Por quê? Olha, eu sou uma terapeuta. Eu não posso trazer para você o seu autoconhecimento. Perfeito, cada um faz por si. Eu posso ser a chata de plantão, que eu vou procurar os seus pontos fracos, os seus lados escuros, os seus traumas de vidas passadas, as suas crenças limitantes, a sua criança ferida. Eu vou me colocar à sua disposição para que você possa trazer, se você puder, sua história. Sua história de hoje até quando você veio para o planeta pela primeira vez. Isso é possível. Então, esse conhecimento vai ajudar na expansão da consciência. Só que é como construir uma casa. Vamos imaginar que nós vamos construir nossa casa interna. E aí é um tijolo por vez. Cada um de nós está num passo evolutivo. E não dá para dar saltos. Não da forma como nós imaginamos. Não vai adiantar fazer uma regressão de memória. Se você fizer uma regressão de memória, se você for preparado e fizer uma regressão, vai fazer uma diferença gritante. Mas não vai resolver as coisas de tal maneira que você se sinta expandido. O que é estar expandido? É justamente aquele estado em que você passa a ser o controlador de si mesmo, das próprias emoções. Vamos, então, colocar as emoções no pacote dos instintos, ou das pulsões, que é a palavra adequada. Se você sucumbe às suas emoções, né? Se quando eu estou com raiva, eu saio socando Deus em todo mundo, eu não estou evoluído. Eu estou submetido aos meus instintos. O próprio Reiki também, no nível 3 do mestrado, onde o Isso. pequeno se torna mestre de si mesmo, ele aprende a lidar com essas Isso. variações emocionais, esses altos e baixos, né? Olha, o nível 3 vai trazer chaves, que são os símbolos sagrados, que vão abrir portais para facilitar a sua maestria de si mesmo. Então você vai receber chaves, mas você não vai receber a sua expansão de graça. Você vai ter que se submeter a grandes transformações que essas chaves trarão. Perfeito. Então o nível 3 é a ferramenta. Então nós temos algumas ferramentas que vão poder nos ajudar a expandir a consciência e trazer o autoconhecimento. Algumas terapias que nós chamamos de ativas, que são muito profundas, que vão nos desestabilizar. Exato. Não vão deixar pedra sobre pedra, porque a gente está afogado nesse mundo de ilusões. A terapia de regressão de memória é a terapia mais recente, portanto mais profunda, em que você, de preferência, sem hipnose, porque você tem que estar lúcido, consciente, para sua mente consciente deixar ou não coisas virem à tona, para respeitar seu passo evolutivo. Se você fizer uma hipnose, você não controla. Então você corre um risco de ir além do que você está capacitado naquele momento. A apometria clínica, ou seja, a apometria adaptada para que o próprio paciente veja o seu nível energético / espiritual, encontre seu mentor de luz e converse com ele, faça limpezas profundas do seu campo áurico, retire obsessores de vidas passadas e os encaminhe. Então, é a própria pessoa que vai aprendendo a lidar com o seu mundo espiritual. Não existe nada mais moderno do que isso. Eu falo moderno, você entende o que é, né? Recente, né? Que é mais recente e que é mais profundo. Então, meu mentor falou que nós estamos caminhando desde que as terapias vieram para o planeta, há pouco mais de 100 anos atrás, em aprofundar nas técnicas para que a gente se aproxime
o máximo possível da nova era. Com o máximo de autoconhecimento possível, portanto, com o máximo de expansão de consciência possível. Então, expandir a consciência é traçar um planejamento de um processo terapêutico para você fazer esses 4 passos. Agora, veja bem, gente, a vida evolui a gente, tá? A gente não é o mesmo das cavernas. Lá nós éramos mais animais do que sublimes. Uhum. Hoje, a gente é menos animal do que sublime. Mas nós precisamos aproximar do sublime. Uhum. Tá? Deixa eu só finalizar com esse raciocínio. Então, nós precisamos fazer esse processo para poder aproximar. A vida vai nos evoluir, sim, mas vai custar tempo e sofrimento. Se você faz um processo terapêutico, a gente consegue acelerar através... Por isso é que as terapias vieram para o planeta. Porque agora tem que ser urgente. Tá? Muito bom. Vamos fazer uma rodada de comentários. Então, a Graça disse assim: e como é que fica a ideia de que temos que ser autor da nossa própria história? Se não temos o controle, onde está o livre-arbítrio? Aí, antes da Carmen responder, Graça, eu vou te dar uma sugestão. Nós fizemos uma live só sobre livre-arbítrio. Está lá no IGTV do Via Energia. A gente falou muito sobre livre-arbítrio. Então, você pode se aprofundar também nisso. Mas, em essência, Carmen, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa dita, entre aspas, liberdade, não é isso? Isso. Livre-arbítrio, gente, é uma cilada, tá? É uma cilada justamente que nós criamos a partir da nossa complexidade, tá? Nós temos livre-arbítrio porque somos únicos em função do nosso psiquismo, que é único. Mas, na verdade, nós estamos nos afastando das leis do universo quando praticamos o livre-arbítrio. É claro que nós temos que continuar caminhando na direção da nossa individualização, porque seremos seres sublimes e únicos, criadores, tá? Jesus falou isso. Mas nós temos que fazer o caminho do meio, que o Buda disse, que é, sendo criadores, obedecer às leis do universo. Então nós temos que ter muita parcimônia com o livre-arbítrio. Nós não podemos cair na esbórnia. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Exatamente, sou dono de mim. Não é, não. A Giovana está dizendo o seguinte: tenho muitas dificuldades em controlar as minhas emoções em situações difíceis. Você pode comentar algo sobre isso? É justamente o que você fala, né, Carmen? Buscar o passo a passo de primeiro, de repente uma técnica de meditação, seja com relaxamento alfa profundo aqui do Via Energia, com os pulsos de luz do Instituto Lumine. Inicia no reiki. O reiki, né? Aplicar o reiki para trabalhar as emoções e harmonizar os chakras, a sua energia. Então, o reiki é mais do que um tratamento de energização. Ele é uma iniciação. Vamos comparar com um batismo. Quando você é iniciado no reiki 1, você vai receber uma expansão dos seus principais chakras, que hoje são 8, tá? A gente conhece, as pessoas conhecem de um modo geral 7 chakras, mas hoje em dia nós ganhamos um, que é aqui na nuca, chamado coordenador. Então, o reiki, na verdade, é uma iniciação, tá? Hoje eu atendi, Carmen, uma pessoa de radiestesia que eu achei tão legal, uma seguidora que já antiga, nossa, ela falou: Rafa, eu estava doida para marcar radiestesia, nunca tinha agenda disponível. Aí ela veio hoje, ela falou assim: mas eu queria que você falasse mais dos chakras, que eu sei que na radiestesia harmoniza, que eu adoro conhecer os chakras, a energia. Eu falei: então você precisa entrar no curso de Reiki, a gente tem o curso de Reiki online lá no Via Energia. E é maravilhoso, né? Cada chakra controla uma glândula, tem uma energia, tem uma frequência, é muito legal realmente. As pessoas podem aplicar o reiki em si mesmas, na água que elas bebem, na comida, aplicar reiki nos animais, não necessariamente para você se tornar um terapeuta, mas para fazer o autotratamento. Isso. Clareci está falando o seguinte: o coronavírus tão pequenininho veio nos mostrar que não temos o controle de nada. É verdade, invisível. E aqui, é só o começo, tá, gente? Porque o coronavírus veio para nos mostrar que nós não temos o controle, que nós estamos amarrados, temporariamente pelo menos, para a gente aprender a lidar com o livre-arbítrio. Porque se a gente tem escolhido errado, né?
Eu vi uma pessoa perguntando aqui, e se a gente escolher errado? Então, se a gente escolher errado, nós temos escolhido errado. Olha o mundo como está. A gente tem feito escolhas muito erradas, né? Teve um dia que eu estava conversando com um mentor espiritual e eu perguntei para ele assim, mestre, quando é que nós vamos poder voltar ao normal? E a resposta dele para mim foi curta e grossa. Eles não são de muita firula. Ele disse assim, quando foi normal? Maravilhoso. Defina normal. Maravilhoso. Uhum. Então, nós vamos ter que passar por uma grande transformação e eles já avisaram que vão ter muitas turbulências até a gente entender o que é o certo. Nós não sabemos ainda o que é o certo, não, tá? Uhum. Andréa Braga comentando assim, então, é sobre o conceito, Carmen, de expansão da consciência. Você mostrou lá o iceberg, né? Isso. O cenário que nós temos hoje atual e o cenário que seria ideal. Então ela pergunta assim, pode-se dizer que a gente precisa trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente? Sim. Uhum. Nós temos que trazer à tona a nossa história. O que está no nosso inconsciente é uma miscelânea de coisas que vivemos, todas interligadas entre si. Então, o inconsciente é desordenado. Uhum. O Freud dizia que se compara a um busca-pé sem cabo. Eu acho essa comparação maravilhosa. Uhum. Então, quando está no inconsciente, é assim, ó, tudo desordenado. Por isso ele nos pega pelo pé e nós perdemos o controle de nós. Mas quando trazemos a consciência, porque ele passa pelo filtro do pré-consciente, da razão, ele vai ser ordenado por nós. Então nós vamos trabalhar aquilo, nós vamos elaborar o conteúdo do nosso inconsciente, que nada mais é do que a nossa história. Então, ao trazer à tona a nossa história passada, a gente vai controlando, trazendo à tona e expandindo a consciência. Maravilhoso. Vamos ler uns comentários mais leves aqui, que não são necessariamente perguntas. A Seja Amor 21, essa dupla é maravilhosa. Rafa e Carmen, muito obrigado pelo carinho. O Antônio Pinheiro, vocês são maravilhosos. Por que não teve semana passada? A gente explicou que a gente teve uma folguinha de carnaval semana passada. A gente é ser humano, né? Uhum. A Nesa Descansar Vale, um bocadinho. a Nesa Vale, Carmen é muito maravilhosa explicando, gente. Eu amo essa facilidade de explicar coisas tão complexas. Isso é um dom, né? Não é para quem quer, é para quem pode, né, Carmen? Que isso. A Di Souza perguntando o nome do livro, se você pode mostrar a capa do livro novamente. Você citou O Futuro da Mente. Tá ao contrário, a câmera tá invertida. Ah, entendi. Mas é O Futuro da Mente, né? É, a do Michio Kaku. Muito bem. Futuro da Mente. Eu vou deixar depois, eu vou fazer um post dele, tá? Uhum. Para vocês no meu Instagram. Uhum. Uhum. Tá? Muito bem. O Vitor perguntando assim, a gente pode estar interligados no inconsciente com alguém desta vida que ainda não conhecemos pessoalmente? Sim, porque o tempo não existe. Exatamente. O tempo que nós experienciamos aqui é da estratosfera para baixo. Da estratosfera para cima, ou seja, já ali na colônia espiritual, já não tem mais o mesmo tempo que o nosso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você entra num avião, você sai daqui às 8 horas da manhã, vai fazer uma viagem de 12 horas. Você não chega lá às 8 da noite. Você chega lá às 10, às 11. Então o tempo é relativo, minha gente. O tempo linear não existe. Estava vendo um vídeo sobre isso, eu vou postar no V-Energia. Eu estou fazendo muita pesquisa de conteúdo sobre energia, especialmente assim, tentando trazer, não só para... Porque às vezes a gente dá uma viajada, né? As pessoas falam, gente, esses caras estão loucos, porque isso não tem embasamento científico, né? Claro que tem. Eu estou buscando conteúdo com embasamento científico de um vídeo que fizeram super legal, super simples, explicando a teoria da relatividade de Einstein, que prova que o tempo e o espaço são relativos. É óbvio. E o vídeo é muito legal, eu vou postar legal. Isso já. Ótimo, tá ótimo. Na fila de conteúdo para postar. Então, deixa eu responder a pergunta dele. Uhum. Em algum lugar
nós já temos tudo vivido. Tudo é presente. Então, é possível que a gente tenha o entrelaçamento quântico com diversas pessoas que ainda não conhecemos neste instante em que eu estou vivendo, nesse presente aqui, desse tempo, espaço que eu estou, né, inserida com a minha mente. Tem aquele filme também, Interestelar, que ilustra isso muito bem, né? Bem legal. Muito, é maravilhoso. Com a Anne Hathaway. Interestelar, não sei se tem na Netflix. A Sandra Mendes perguntando, a meditação auxilia na expansão? É o primeiro passo, né, Carmen? É o primeiro passo. Né? Uhum. A meditação e o reiki, são o primeiro passo. Uhum. Depois você vai ampliando o reiki e passa para o segundo passo, que é de você mexer, movimentar suas moléculas, né? Maravilhoso. Estou vendo que tem aluno nosso de reiki aqui na live. Queria desejar meu boa noite para a Paty Goulart, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Ela já está no nível 2, eu acho, né? Se eu não me engano. Está no nível 2. Nível 2 já. Uhum. A Paulinha já está trabalhando com reiki. Maravilhosa. Muito bom. A Paulinha Varussa, a intuição é algo relacionado ao instinto de sobrevivência ou seria o nosso lado espiritual atuando? É a janelinha que, quando você vai expandindo a sua mente, você vai abrindo uma janelinha, e é bem aqui mesmo, né, gente? Aqui dentro tem o córtex pré-frontal, que facilita isso aqui. Não é nada por acaso, né? Quando você estuda a neurologia, você sabe que essa parte do nosso cérebro aqui da frente foi o último a ser formado no ser humano. E é a parte da criatividade, da intuição, que está nessa parte do cérebro. E aqui é o nosso chakra frontal, que é a janelinha da alma. É por aqui que a gente vai ter a intuição. Então, aqui é uma janelinha que a gente vai expandindo, vai abrindo, para a gente poder começar a ter alguma conexão com os nossos mentores, porque os mentores, eles fazem um esforço danado para trazer alguma coisa para nós, para a gente falar, nossa senhora, quer dizer que existe mesmo? Muito bom, muito bom. A Paty Goulart, eu comentei, ela mandou um comentário, reiki é maravilhoso, bem como os pulsos de luz e a radiestesia, pacote completo que mudam vidas. Ela viveu na prática, né? É verdade. Pelo depoimento, viu? Muito Obrigada. Bem. Eu não quero cometer gafes aqui, deixa eu ver se o nome está certo. Gordocita Artes, é isso? Gordocita Artes, perguntando onde fazer o curso de reiki. Tem na nossa bio, lá na página inicial do Via Energia, tem um link assim, cursos e consultas. Você pode clicar lá que tem o curso de formação online, o Reiki 1 e o 2. Esse ano, mais para frente, a gente também vai lançar o nível 3, que é o mestrado. Então pode entrar que o curso é online e é com a Carmen. A iniciação é com a mestre Carmen que vos fala, não é isso? Aninha Hipólito, agora eu quero chegar ao nível 3, ainda estou no nível 1. Bacana, Aninha. Tudo a seu tempo, né? Muito bem, vamos lá. Muita pergunta chegando aqui. O nosso horário já está quase se esgotando. Quase acabando. Pereira perguntando o que seria apometria, Carmen. Ixi! É uma live inteira, né? Nossa Senhora! É difícil de eu explicar para você em poucas palavras, mas eu vou tentar. A apometria é uma técnica em que você vai trabalhar e ampliar a sua visão a respeito do seu campo áurico e espiritual. Uhum. Então, é possível que você enxergue a si mesmo de olhos fechados, sem estar hipnotizado, seus corpos sutis, e limpar esses corpos sutis, energizar esses corpos sutis, conversar com seus mentores de luz e fazer várias técnicas de paradoxo temporal. E ele auxilia na regressão de memória, fazendo com que os obsessores e as energias negativas não estejam presentes. Então, é uma técnica espiritual, digamos assim. Só para trazer, você trouxe a abordagem da apometria aplicada à metodologia Lumini, e eu, como humanoterapeuta, no curso de formação de radiestesia, conheci a apometria clássica. Então, só para trazer um outro olhar também, para complementar, a grosso modo, assim, de maneira bem simples,
A gente, quando fala de mediunidade, evoluir a espiritualidade, trabalhar como mediunidade, muita gente conhece a técnica de incorporação, né? Que é através seja da doutrina kardecista, das religiões de matrizes africanas. E então é como se você abrisse o seu canal na incorporação, você abre o seu canal para receber uma entidade. A apometria é o contrário disso, é desdobramento. Ao invés de você receber algo ou alguém, é você que vai a algum lugar. Isso, é o contrário disso. As casas clássicas espíritas, elas colocam pessoas, médiums, para irem na casa da outra pessoa para tratar dela à distância. Exatamente, para quebrar contratos. E não só na outra pessoa, às vezes num outro tempo, numa outra dimensão. É muito legal. Outra dimensão, você vai à sua morte, você vai... Muito... Enfim. Eu vou, como o nosso tempo já está quase esgotando, eu vou deixar uma bola quicando aqui para você fazer um gol e já convidar o pessoal para a sua live de regressão. A Lívia M. Barros está perguntando assim, já que é necessário lembrar de outras vidas, por que nós nascemos com o véu do esquecimento? Porque nós não temos ainda condições de retirá-lo todo. Porque precisamos expandir aos poucos, precisamos evoluir devagar. A gente não suporta. A gente precisa respeitar o passo evolutivo. Então, por misericórdia, a gente vem com o véu do esquecimento e aos poucos, na medida que você puder expandir, você vai retirando esse véu do esquecimento, tá? Muito bem. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui a presença da Carmen. Antes, deixa eu dar uns recadinhos. Tem muito comentário aqui chegando sobre a técnica de constelação familiar. Então, eu já queria deixar o convite para vocês. Neste sábado, a gente vai fazer às 5 da tarde. É a primeira vez que eu faço uma live de tarde. Mas nesse sábado, às 5 da tarde, tem uma live sobre constelação familiar, um workshop que a gente vai lançar em parceria com a Juliana Lotúmulo. A Juliana Lotúmulo do Futuro Consciente é uma professora de meditação reikiana e consteladora. Ela vai falar tudo de constelação e a gente vai convidar a turma para participar de um workshop onde as pessoas vão poder assistir a uma sessão de constelação familiar ao vivo pelo Zoom. Então, tudo isso vai ser tratado no sábado, 5 da tarde. Amanhã, quinta-feira, tem meditação. Vamos fazer a nossa querida meditação amanhã. E a Carmen está toda terça-feira no YouTube falando sobre regressão de memória. Não é isso, Carmen? E no dia 2 de março, que é a próxima terça-feira, eu vou fazer uma live especial, só eu lá, não vou levar nenhum convidado, porque eu vou tirar dúvidas de todo mundo a respeito de regressão de memória e vou abrir as matrículas para o curso de formação de terapeutas em regressão de memória, onde eu vou pessoalmente acompanhar os terapeutas e formá-los para que eles se tornem terapeutas de regressão de memória e agreguem ao que já fazem, ou quem não faz, é um momento maravilhoso, porque eu posso formar a pessoa do zero, tá? Então, terça-feira, 21 horas, lá no YouTube do Instituto Lumine. Muito bem, muita gente perguntando o Instagram da Carmen, @Instituto Lumine, tá? Tudo juntinho. Isso. Se você quiser, você pode visitar o Instagram do Via Energia. A gente sempre faz o post convidando para esse evento. E lá eu marco que o Instituto. Essa live é uma parceria do Via Energia e do Instituto Lumine. E lá eu deixo o nosso arrobinha gravado. Essa live fica gravada, a gente vai postar. E as lives do Instituto Lumine acontecem no YouTube. Você entra no canal da Carmen, já segue a Carmen no Instagram, que ela convida para o YouTube também receber. Exatamente. Tá? Muito bem, querido. Então, mais uma vez, muito obrigado por tanto conhecimento que você compartilhou com a gente. Excelente. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a todo mundo que me ouviu com paciência. Um beijo. Imagina, não é sacrifício nenhum. Então, pessoal, a gente se encontra amanhã aqui com a meditação às 21 horas. Sábado tem live de constelação familiar com a Juliana Lotúmulo, falando tudo sobre a técnica, tá bem? Um beijo para todo mundo, excelente noite, namastê, tchau, tchau.